Olá, pessoas queridas! Eu sou Hilda Medeiros, terapeuta e coach, e hoje eu quero dizer para vocês um trechinho de um livro de uma escritora americana chamada Marianne Williamson. Ela escreveu um livro muito interessante chamado O Efeito Sombra, né? Que significa o quê? Todas aquelas coisas que a gente quer esconder da gente mesma, aquelas que a gente não quer mostrar nem pra gente mesmo. E ela escreveu esse livro ficou bastante famoso, bastante conhecido na época. Inclusive, ele foi o discurso da posse do Nelson Mandela. Mas na verdade, quando eu ouvi esse trecho que eu vou falar para vocês pela primeira vez, foi muito impactante, teve um impacto muito grande na minha vida. Porque a gente pensa assim, né? Quando a gente pensa em medos, a gente pensa no medo de dar errado, no medo do que as pessoas vão dizer, no medo do futuro, na ansiedade que é um medo do futuro, e medos, vários tipos de medo. Mas tem um tipo de medo que muita gente também sente e que eu não sabia, eu nunca tinha levado em consideração que eu tinha esse medo. E quando eu ouvi esse texto, né, quando eu ouvi esse texto, ele trouxe um impacto muito grande, porque eu entendi algo que era o medo do sucesso, o medo da gente se permitir brilhar, o medo da gente assumir aquilo que a gente é de verdade. E eu não tinha passado ainda pela minha cabeça que isso era algo que me paralisava de uma maneira que até então eu não tinha me dado conta. Lógico que depois que eu percebi, eu fui inclusive trabalhar essa questão, porque tanto o medo do fracasso quanto o medo do sucesso pode nos paralisar igualmente da mesma maneira. E foi assim. Um dia eu conversando com o meu marido é poeta, né? E ele chegou para mim e falou assim: Hilda, eu estava procurando umas poesias, aqui lendo as poesias, e encontrei esse texto, que para mim é uma poesia. E ele diz mais ou menos o seguinte: vocês vão entender o que significou, por que isso foi tão impactante para mim. E eu acho que pode ser, se você é parecido comigo, talvez também tenha esse impacto que teve para mim. Que ele diz assim. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente, eu não estou com o livro agora, eu procurei o livro, mas não encontrei aqui. Então eu vou falar o que eu me lembro desse trechinho, que foi um trechinho ao qual o Nelson Mandela utilizou para a posse dele. Então ele diz mais ou menos assim: o nosso medo mais profundo não é o de não sermos bons o suficiente. O nosso medo mais profundo é o de sermos poderosos além das medidas. É a nossa luz e não a nossa escuridão o que mais tememos. Por isso nos perguntamos: quem somos nós para nos considerarmos divinos, poderosos, criativos? Nós somos crianças de Deus e a nossa falsa humildade não vai servir ao mundo. Não há nada de iluminado nesse encolher-se para que os outros não se sintam inseguros à nossa volta. Nós estamos aqui para brilhar como fazem as crianças. E à medida que nos liberamos do nosso próprio medo, inconscientemente estamos liberando outros para que liberem de seus medos também. À medida que nos liberamos, à medida que deixamos a nossa luz brilhar, automaticamente estamos fazendo com que muitas outras pessoas brilhem também. É isso aí. Eu acredito que tudo é uma questão de escolha. Se esse texto faz algum sentido para você, se fez algum sentido para você, eu estou até um pouco emocionada, porque todas as vezes que eu ouço, eu mesma, quando eu falo esse texto em voz alta, eu me emociono um pouco, porque ele ainda faz muito sentido para mim. Quando eu penso na minha missão, né, que é poder transmitir, ajudar pessoas a encontrarem o seu brilho, ajudar pessoas a fazerem aquilo que elas mais gostam de fazer, ajudar pessoas a realmente criar seus sonhos, transformar seus sonhos em realidade. Eu acho que essa é a minha missão de vida. Então esse texto, ele ainda mexe muito comigo, num sentido hoje muito positivamente. Então, se você gostou desse vídeo, eu dê um ok, compartilhe com seus amigos, e é isso ali. Deixa a sua luz brilhar, libere seus medos para que você possa brilhar muito, assim como fazem as crianças. Então, um beijo e até o próximo vídeo.